Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho da 11ª semana do Tempo Comum. Como você já viu aqui no canal, a reflexão da primeira leitura já saiu, tá bom? E já quero te avisar que nesta segunda-feira, às 6 horas da manhã, já vai ao ar a primeira leitura da solenidade de Corpus Christi. Isso porque nós temos esse momento tão especial para a nossa igreja essa semana, então não perde, tá bom? Mas vamos lá. O evangelho desse dia está contido lá em Mateus capítulo 5, versículo 38 até o 42, que diz assim pra gente. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Amado irmão, amada irmã, esse texto de Mateus tem muitas peculiaridades para o nosso estudo de hoje. Como você sabe, o nosso maior foco aqui não é apenas rezar com a palavra ou algo do gênero, mas estudar as nuances do texto bíblico. Então vamos lá comigo. Primeira coisa, Jesus diz no versículo 38, ouvistes o que foi dito. Ora, foi dito onde? Né? E o que? O que está sendo exposto aqui, olho por olho e dente por dente. Essa é a famosa lei do talião, que ela está encontrada na Sagrada Escritura lá em Êxodo capítulo 21, versículo 24. E temos também passagens paralelas a esse texto que se encontra lá em Levítico 24, versículo 20, e Deuteronômio 19, versículo 21. Você pode dar uma olhada para poder agregar ainda mais no seu estudo da palavra. Essa lei, pelo que ela mesma já diz, ela pregava o quê? Se você, por exemplo, furar o olho do irmão, o seu olho também vai ser furado. Se você, por exemplo, furtar a casa de alguém, sua casa vai ser furtada. Algo nesse sentido. Se você matar o filho de alguém, o seu filho vai ser morto. Então, neste contexto, como eu estou expressando para vocês, é onde entra essa discussão acerca da lei do talião. Existia dentro dos escritos judaicos, e aí Jesus vem dizer, eu, porém, né? Ele usa a expressão porém, que é uma expressão adversativa, uma palavra adversativa, para dizer que, diferentemente de toda a interpretação que era costumeiramente feita, Jesus agora vem dar uma plenitude à lei. E a plenitude de Jesus começa com a expressão não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se por acaso alguém dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Gente, vamos entender o que estava acontecendo aqui para se dizer isso. Porque se a gente for levar o texto ao pé da letra, dá a entender, em outras palavras, que Jesus disse assim, olha, se por acaso, na sociedade, alguém, por exemplo, estuprar uma criança, então não vá enfrentar essa pessoa que realizou o estupro. Então, por exemplo, se tiver um assaltante que está roubando coisas, então a gente não vai prender essa pessoa nunca. Mas Jesus não está querendo dizer isso. Na verdade, o ponto é entender o que estava acontecendo na igreja mateana. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, a igreja estava ali vivenciando mais ou menos na faixa do ano 80 depois de Cristo. Existiam imperadores que estavam perseguindo duramente aquela comunidade. Não é à toa que dentro das bem-aventuranças é relatada a ideia de que bem-aventurados sois vós que sois perseguidos. Justamente para que as pessoas entendessem que dentro daquela perseguição eles também poderiam experimentar coisas boas, a bem-aventurança. E aí, partindo desse pressuposto que eu estou expondo para vocês, agora a gente começa então a entender, a compreender a dinâmica do Evangelho. Por quê? Está querendo se dizer, não enfrentem esses imperadores, mas façam o seguinte, se ele vos dá uma bofetada do lado direito, por que o lado direito? É porque naquela sociedade, uma bofetada do lado direito, ela era duramente criticada, parece que era o pior insulto que alguém pudesse fazer, entende? Pra gente hoje não faria muita diferença, mas para aquele tempo sim. Então, se alguém lhe fere do pior lado possível, digamos assim, ofereça o outro lado. Ou seja, se alguém te persegue, não vai enfrentar essa pessoa, mas permita que ela te persiga em todos os âmbitos. E aí depois, se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, por que essa expressão? Porque de fato acontecia naquele tempo muitos processos mesmo, com coisas pequenas, inclusive com roubo de roupa.
E a gente poderia, inclusive, fazer uma segunda interpretação desse fato, de que a roupa, geralmente, ela remete à dignidade da pessoa. Ou seja, se alguém, por exemplo, fere a tua dignidade, dê o restante da sua dignidade para aquela pessoa. Não ligue com esse enfrentamento que o imperador estava fazendo de perseguir a religião. É neste sentido. Aqui não está querendo dizer, por exemplo, que é para a gente ser passivo diante das afrontas que muitas vezes recebemos do outro. Por exemplo, talvez uma mulher que é espancada pelo esposo pudesse querer utilizar isso aqui para dizer assim, eu vou continuar porque Jesus disse isso. Se ele me bater do lado direito, eu vou oferecer a face esquerda. Talvez alguém que sofre bullying, por exemplo, vá usar a mesma coisa. Então, assim, a gente não pode utilizar a palavra para interpretações fundamentalistas. Eu preciso entender o todo e compreender o contexto pelo qual foi escrito. Espero que isso já esteja clareando sua mente, tá bom? Agora, depois diz assim, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. E aí finaliza no versículo 22. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Eis a máxima cristã, né? É preciso ajudar a outro. Então, de antemão, antes de finalizar o vídeo, já peço a você. Se você percebeu que tem muitas informações nesse vídeo que é interessante de passar para outra pessoa, não esquece de compartilhar, assim você me ajuda, tá bom? Mas vamos lá. Ao final disso aqui, o que é que nós podemos começar a compreender? 2 coisas. Primeiro, é perceber que Jesus ele vem de fato dar a autêntica interpretação das Sagradas Escrituras. Porque, por exemplo, não é que não tenha esse texto dentro da Bíblia do olho por olho, dente por dente. Mas muitas vezes aqueles que estavam à frente da religião judaica, especialmente os fariseus, que se sentiam os autênticos intérpretes da palavra, eles davam um peso maior em textos como esse, em detrimento de outros versículos que existiam já no Antigo Testamento também, que apontavam para outra realidade. E aí vinha um grande fardo religioso para as pessoas, né? E aí vinha uma religião muitas vezes pautada na violência, em detrimento de uma dinâmica de que o Cristo prega tão bem o amor para a gente. Então a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Segunda coisa, amados irmãos e irmãs, isso aqui tem que iluminar a nossa vida em relação à perseguição religiosa. Como muito bem o Papa Emérito Bento XVI já falou uma vez, nós hoje vivenciamos o martírio branco, que é o martírio sem derramamento de sangue. Nós somos criticados pela religião que seguimos, nós somos criticados porque somos cristãos. Muitas pessoas dizem que nós somos antiquados porque seguimos um livro, que é a Bíblia, que tem tanto tempo de ser escrito, né? Em contrapartida, os historiadores, por exemplo, os quais eu respeito imensamente, também utilizam escritos ainda muito anteriores à Sagrada Escritura. Então as pessoas elas nos ferem muitas vezes. E a gente precisa colocar o nosso olhar como aconteceu em Mateus. Se nos perseguirem, se nos criticarem, demos a outra face. Essa é a máxima cristã. Então eu espero que você tenha gostado. E como eu já falei, eu te aguardo nesta segunda-feira às 6 horas da manhã, já para a primeira leitura do Corpus Christi. E ao meio-dia, como de costume, nós vamos ter a primeira leitura do domingo, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá.